Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o professor Vinícius e hoje, pessoal, eu vou resolver para vocês um exercício que é um exercício que ficou em aberto da nossa última aula, um exercício sobre atrito. E é um exercício bem interessante, assim, ele tem bastante coisa, bastantes conceitos legais para a gente explorar. Então, vamos resolver esse exercício aqui. O exercício é esse daqui, ó. Eu tenho duas funcionárias, elas carregam um painel de 2 polegadas de espessura, utilizando os suportes de painel mostrados na figura. O painel vertical é estabilizado por forças horizontais, né, de igual intensidade aplicadas pelas mãos esquerdas das funcionárias. Então, eu tenho a mão de uma funcionária aqui, a mão de outra funcionária aqui, né? E essas mãos aqui vão aplicar forças que vão estabilizar esse painel. Porque se você olhar aqui no ganchinho, eu vou ter umas forças normais aqui, elas vão estar aplicando um momento nesse painel, né? Fazendo com que ele gire no sentido anti-horário aqui. Então essas mãos vão ter que estar puxando aqui em cima para estabilizar ele. Determine o mínimo coeficiente de atrito estático entre o painel e os suportes para que não ocorra deslizamento. Aí ele fala que as proteções em A, B e C, que são essas partes de borracha aqui, são coladas no suporte, portanto não podem girar. Note que cada funcionário deve aplicar uma força vertical e uma horizontal no cabo do suporte. Então a força da mão aqui tem uma componente horizontal e uma vertical. A gente até pode analisar por que isso acontece. Assuma que cada funcionário suporta metade do peso do painel. Então vamos lá, vamos desenhar aqui para a gente fazer o nosso DCL agora. Para o suporte, o que a gente tem? A gente tem aquela parte inferior aqui, a gente tem uma parte superior aqui e a parte do cabo para cá, né? Para os dois suportes é igual. E a gente vai fazer o problema aqui como se tivesse um suporte só, porque como as forças nos dois suportes são iguais, o coeficiente de atrito ele vai ter que ser o mesmo dos dois lados, né? Então a gente não precisa fazer para os dois suportes. Aí o que a gente tem aqui como medidas, né? Daqui até aqui a gente tem 2 polegadas e até aqui a gente tem 3,5 polegadas. A gente tem um ângulo também daqui para a horizontal assim, que é um ângulo de 30 graus. Beleza. E aí do outro lado, a gente tem, eu vou desenhar aqui o DCL da placa, né? Eu vou desenhar ele não bem na escala, mas eu vou desenhar de uma forma que a gente consiga entender o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Esse suporte aqui ele vai estar tocando 2 pontos aqui dessa placa, né? Então eu vou fazer os pontinhos de toque aqui. Aqui seria o pontinho do cabo, né? O exercício chamou esse ponto aqui de A, este ponto aqui de B e esse ponto aqui de C. E aí a gente tem que começar a colocar as forças aqui, né? Então eu vou colocar o quê? Aqui eu tenho a placa, eu vou colocar, a placa ela dita uniforme, então eu vou colocar a força peso aqui apontando para baixo e eu estou fazendo a hipótese de que essa força peso está bem no centro da placa, né? Então ela está uma polegada da face esquerda aqui, 1 polegada da face direita, mas isso é uma hipótese. Vocês vão ver que depois a gente talvez nem precise usar essa hipótese. Nesses pontos de apoio aqui, ó, o que eu tenho? Eu vou ter forças normais, né? Então, se eu tenho força de atrito, eu tenho que ter força normal. Eu vou ter uma força normal para cá
que eu vou chamar de NA, e eu vou ter uma força normal para cá, que eu vou chamar de NB. Essas forças normais elas vão gerar forças de atrito, e a placa tende a escorregar para baixo, então a força de atrito tem que estar para cima. Essa força de atrito aqui, desenhar ela bonitinho, esta força de atrito aqui eu vou chamar de AA, que é atrito em A, e esta força de atrito aqui eu vou chamar de AB, que é minha força de atrito em B. O que mais que eu tenho de força aqui? Eu tenho as reações dessas forças todas aqui, então no suporte A aqui eu tenho que ter essa força NA para a esquerda, porque ela é reação da NA da direita, e eu tenho que ter a força de atrito para baixo aqui, né? Vou ter aqui A para baixo, a força de atrito AB também para baixo aqui, e a força normal NB para cá. Aí eu vou ter o que? Em C, ele falou que tem uma força horizontal e uma força vertical. Bom, a força horizontal eu vou colocar para a esquerda, assim. Por que eu vou colocar essa força para a esquerda? Eu poderia colocar para a direita, também não tem problema nenhum. Mas, olha só, se eu olhar só para essas forças normais aqui que estão agindo na placa, eu sei que elas estão provocando um momento na placa neste sentido aqui, certo? E eu vou ter que colocar uma forcinha aqui em cima para contrabalancear esse momento. Essa forcinha vai estar para a direita. Então, ó, já vou colocar essa força aqui para a direita, que eu vou chamar de F, aqui. Aí, ó, se eu olhar aqui pro meu suporte, eu vou ter essas normais aqui, NA e NB, e eu vou ter uma força CX aqui. Mas se eu olhar para o conjunto placa mais suporte como um todo, essas forças normais de atrito, elas viram forças internas. E eu só vou ter essa força F para a direita. Se F está para a direita, CX tem que estar para a esquerda. Você não necessariamente precisa colocar ela assim, mas eu vou colocar ela assim porque eu sei que assim vai dar positivo, né? Se F é positivo para cá, necessariamente CX tem que ser positivo para cá. E CY eu vou colocar para cima. Por que eu vou colocar para cima? Porque olha só, se eu olhar para a somatória das forças em Y aqui na placa, eu estou vendo que a força peso está para baixo e ela está sendo contrabalanceada pelas duas forças de atrito. Aqui, se as duas forças de atrito estão para baixo e eu não tenho nenhuma outra força para cima, eu vou colocar essa força CY para cima, que lá nas minhas equações ela vai ficar com um sinal positivo e vai ser mais legalzinho de trabalhar. Então essas são as forças que eu tenho. O que mais que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que eu estou numa condição limite de escorregamento. Se eu estou numa condição limite de escorregamento, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha força de atrito, lembra que se eu não estou escorregando, ela pode ser menor ou igual à minha força, ao mi estático vezes a força normal. Como eu estou na iminência do escorregamento, então a força de atrito ela vai ser igual ao coeficiente de atrito estático μ, que multiplica a minha força normal. Por que ela vai ser igual? Porque a gente está na iminência do escorregamento, é a última força de atrito antes do escorregamento. Então a gente sabe que AA vai ser μ estático, que multiplica a normal A, e AB vai ser μ estático, que multiplica a normal em B. E esses μ estáticos aqui nessas duas superfícies são iguais. Beleza. Agora a gente está pronto para começar a resolver esse exercício aqui. Como que eu vou resolver ele? Primeiro, para resolver, eu gosto de dar uma olhada nas minhas incógnitas. Quem são as minhas incógnitas? Então, ó, a força peso é conhecida, ela não é uma incógnita. Praticamente todas as outras forças que a gente colocou aqui são incógnitas, só que a gente tem relações aqui entre força de atrito e força normal. Então vamos pensar assim, ó, que as minhas incógnitas vão ser as forças normais, NA e NB.
As forças de atrito seriam incógnitas também, mas elas estão relacionadas às forças normais pelo mies. Então, aqui no caso, só o coeficiente de atrito estático é que é uma incógnita. Beleza. Quem mais que eu tenho de incógnitas, que são as forças desconhecidas? Cx, Cy e F. Então, eu tenho Cx, eu tenho Cy e eu tenho F. E essas daqui são as minhas incógnitas, né? São as coisas que eu preciso calcular aqui. Por que é importante a gente listar as incógnitas? Porque, como eu tenho dois corpos aqui, e eles dois estão no plano, eu tenho 6 equações. Se eu tivesse mais do que 6 incógnitas, provavelmente eu não conseguiria resolver todas. Aqui, a gente consegue resolver todas essas incógnitas aqui. Não que a gente precise resolver todas, mas a gente consegue. Bom, o próximo passo aqui é a gente fazer as somatórias de forças e somatórias de momentos, né? E a gente vai ter que aplicar todas as equações porque eu tenho 6 incógnitas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar primeiro nome para os corpos, né? Esse gancho aqui vai ser o meu corpo 1 e a minha placa aqui vai ser o meu corpo 2. Eu até esqueci de colocar uma cota aqui, que é esta medida de F até B aqui, que é de 30 polegadas. Isso aqui também a gente vai usar. Então vamos lá, vamos começar pelas somatórias das forças em X e em Y aqui no meu suporte aqui. Então, somatória das forças em X no corpo 1, ela vai ser menos NA mais NB menos Cx igual a 0. Então, daqui, eu já gosto de deixar ela organizadinha aqui, a gente vai encontrar que NB menos NA é igual a Cx. Beleza, primeira equação. Segunda equação, somatória das forças em Y no corpo 1 vai ser igual a menos AA menos AB mais CY, né? Menos AA menos AB mais CY igual a 0. Eu gosto de já substituir as coisas que eu sei aqui, que são importantes, né? Por exemplo, AA é MSNA e AB é MSNB. Então, se eu substituir isso e reorganizar essa equação aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter ms, que multiplica Na mais NB, CY passa para o outro lado, troca o sinal de todo mundo, é igual a CY. Beleza. Até aqui, nada de surpreendente. Eu posso fazer também algumas somatórias de momentos aqui, né? E eu, particularmente, acho que é interessante fazer uma somatória de momentos em torno do ponto B. Na verdade, você pode fazer somatória de momentos em torno de qualquer ponto aqui nesse corpo. Eu acho que, não sei se tem alguma somatória de momentos que facilita muito o problema. Eu vou fazer a somatória dos momentos em torno do ponto B. Vai ser a minha terceira equação para o corpo 1 aqui. Então, somatória dos momentos em torno do ponto B no corpo 1 vai ser... Bom, em torno do ponto B, Cx não gera momento, porque está alinhado com o ponto B, NB também não e AB também não. CY gera um momento positivo em torno do ponto B e esse momento tem braço de 3,5 polegadas. Então eu vou colocar aqui mais 3,5 CY. Beleza, para cá. As forças que estão no ponto A também geram um momento em torno do ponto B. A força de atrito AA, que é dada por μNA, gera um momento positivo em torno do ponto B e esse momento tem braço 2. Então eu tenho mais 2 μSNA, né? Que é essa força aqui, o braço 2. E essa força NA gera um momento negativo em torno do ponto B. Lembrando que esta medida aqui, ó, eu preciso calcular ela, né? Porque aqui eu sei que este cateto desse triângulo retângulo aqui é 2 e esse ângulo é de 30 graus. E se eu chamar essa alturinha, essa medidinha aqui de A, por exemplo,
a gente consegue calcular a tangente de 30 graus, que é A sobre 2. E a gente sabe que a tangente de 30 graus, ela vale 1 sobre raiz de 3. Então, esse Azinho aqui, que é o que a gente quer calcular, vale 2 sobre raiz de 3. E a gente vai precisar usar essa medida aqui, 2 sobre raiz de 3. Porque esse é o braço da força NA que gera um momento negativo em torno do ponto B. Então, menos 2 sobre raiz de 3, que multiplica NA. Se eu der uma organizadinha nessa equação aqui, a gente consegue ficar com NA, que multiplica 2 sobre raiz de 3, menos 2 ms, é igual a 3,5 CY. Beleza, então a gente já tem as 3 equações para o primeiro corpo aqui, para o corpo 1. A gente vai precisar calcular as outras 3 equações para esse segundo corpo aqui também. Então é o que a gente vai fazer agora. Somatória das forças em X no corpo 2, ela vai dar, vamos olhar para o corpo 2 aqui, ó. NA menos NB mais F igual a 0. Então, NA menos NB mais F igual a 0. Então, a gente vai ter, passo F para lá, troca o sinal do outro lado, NB menos NA é igual a F. Repara que dão coisas já aqui, ó, eu tenho NB menos NA igual a CX, NB menos NA igual a F. Então, tem algumas coisas que vão ser fáceis de resolver aí. A somatória das forças em Y no corpo 2, ela vai dar. O corpo 2 é a nossa placa aqui. Então, AA mais AB menos P igual a 0. Então, AA mais AB menos P igual a 0. AA é MNA, AB é MNB. Então, a gente vai ficar com MS, que multiplica NA mais NB é igual a P. Então, repara que se eu olhar para essa equação aqui, para essa daqui, a gente já consegue entender que CY é igual a P. E faz todo sentido que CY seja P, porque CY é a única força vertical do conjunto suporte mais placa que está segurando o peso. Então, ela tem que ser igual a P mesmo, né? E agora, uma terceira somatória de momentos. Eu vou fazer esta somatória de momentos aqui, ó, no corpo 2. Eu também vou fazer ela em torno do ponto B aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter AB e NB não gerando momento em torno desse ponto aqui, mas eu tenho, por exemplo, NA gerando um momento positivo em torno de B, o braço dela é 2 sobre raiz de 3, né? Então, aqui é o ponto B. Eu vou ter mais 2 sobre raiz de 3, que multiplica NA. AA gera um momento negativo em torno de B aqui, então eu vou ter menos 2 AA, que é MSNA, e o braço dela é 2, que são essas 2 polegadas aqui. Então a gente já usou essas 2 forças. A força-peso, ela vai ter um braço em torno de B que eu estou fazendo a hipótese, né, que eu estou imaginando que ele seja de 1 polegada, porque aqui a espessura da placa são 2 e ela é uniforme. E ela gera um momento positivo em torno de B. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse 1zinho aqui em vermelho, para a gente saber que isso daqui foi uma hipótese, né? Então, mais um P. E eu vou tentar, se possível, não usar essa equação aqui para o nosso resultado não depender de algo que o exercício não explicitou abertamente, né? E eu tenho aqui em torno do ponto B essa força F também, gerando um momento negativo com um braço de 30 polegadas aqui, então menos 30F igual a 0. Daqui, se eu reorganizar,
eu vou chegar em P, beleza? Mais NA, que multiplica 2 sobre raiz de 3 menos 2 ms. Repare na semelhança com esse termo aqui. Esse menos 30 eu vou passar para lá, esse 1p aqui já está aqui. Então, mais 30. Essa é igual a mais 30F. Beleza. Então, essas são as 6 equações aqui que eu tenho para resolver esse problema. Eu vou dar nomes para elas aqui. Então, essa equação aqui vai ser a minha equação A. Essa equação vai ser a equação B. Essa daqui vai ser a equação C. Essa daqui vai ser a equação D. Essa daqui vai ser a equação E. E esta daqui vai ser a equação F. Se eu não quiser usar essa equação aqui, ó, essa equação F, tem como eu usar essa equação C aqui, ó, né? Eu acho que ela vai ser uma boa equação para a gente utilizar. Para eu encontrar o MS com essa equação C, eu preciso encontrar o NA e eu preciso encontrar o CY. Beleza. Para encontrar o CY, eu posso combinar a equação E com a equação B, né? Porque se eu combinar essas duas equações, o que vai acontecer? Eu vou encontrar que CY é igual a P. Então, eu já sei o CY aqui. Para encontrar o NA, eu vou precisar combinar outras duas equações. Eu posso combinar, por exemplo, a equação A com a equação B, né? Aí eu consigo calcular o NA, ela vai ficar em função de ms e cx. Então, olha só, indiretamente eu preciso calcular o cx também. E para calcular o cx, eu posso utilizar a equação D e a equação A, né? Então, eu encontro cx, aí encontrando o cx, utilizando A e B, eu encontro NA em função de ms, CY a gente já conhece, agora cx também. Depois eu vou utilizar a equação C aqui, vou substituir o NA que eu conheço, o CY que eu conheço e calcular ms. Então, só para a gente fazer o passo a passo aqui, eu vou colocar aqui embaixo a nossa estratégia, né? Então, o que a gente vai fazer? Para encontrar CY, eu preciso combinar a equação B com a equação E. Então, CY ele vai vir da combinação das equações B e E. Beleza. Depois, o que a gente vai fazer? Tendo CY, eu preciso encontrar o NA. Para encontrar o NA, eu vou combinar as equações A e B, mas eu preciso do CX. Então, para calcular o CX, eu vou combinar as equações A e D. Então, está aqui, ó. Para encontrar o CX, eu vou combinar as equações A e D. Agora sim, temos CY, temos CX. Combinando A e B, eu consigo calcular NA. Então, NA vai vir da combinação de A e B. E depois, tendo CY e tendo NA, eu vou usar tudo isso daí na equação C, e essa equação vai me dar o ms. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos fazer esse passo a passo com calma aqui. Esse vai ser o nosso passo 1, depois esse o nosso passo 2, depois esse o nosso passo 3 e por último esse o nosso passo 4. Então, vamos fazer o passo 1 aqui, ó. Passo 1. Para o passo 1, a gente vai combinar as seguintes equações, B e E, e a gente quer encontrar CY. Então, B vai dizer que ms NA mais NB é CY. E a outra equação aqui é a equação E, que me diz que ms NA mais NB é P. Então, eu tenho aqui ms NA mais NB é P. Daqui a gente tira bem
tranquilamente de que CY é igual a P. Beleza. Passo 2. No passo 2, a gente quer combinar as equações A e D para calcular o Cx. Então, A diz que NB menos NA é Cx. E D diz que NB menos NA é F. Então, daqui a gente tira que F é igual a Cx. Você fala, pô, mas e agora? Porque eu não sei quanto que vale F ainda, né? Eu ainda não consigo saber quanto que vale F, né? Então eu tenho uma incógnita igual a outra incógnita. Se a gente olhar aqui, ó, né? Eu preciso calcular agora o F. Para calcular o F, não vai ter jeito, né? Para calcular o F, eu vou ter que utilizar essa equação aqui de baixo, ó. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma combinação de C com F aqui, né? Porque eu tenho esse termo em comum aqui, ó. Eu tenho Na 2 sobre raiz de 3 menos 2ms igual a 3,5 CY. E CY a gente já sabe quanto vale. Então eu vou substituir tudo isso aqui para calcular lá o meu F. Então eu vou ter P mais 3,5 CY é igual a 30F. Olha só. P mais 3,5 CY é igual a 30F. CY é P, né? A gente já sabe aqui. Então eu sei que 4,5P é igual a 30F. Se a gente isolar aqui, passar o 30 dividindo e fizer uma simplificaçãozinha básica, você vai encontrar que o seu F é igual a 3P sobre 20. Então, o F é 3P sobre 20, que é igual ao CY, que é igual ao CX aqui. Então, CX é 3P sobre 20. Beleza. Então, no passo 2 aqui eu já calculei o CX. E a gente teve que usar a equação F lá, não teve muito jeito, né? Então, a nossa solução fica sujeita ao P estar no centro da placa, que eu acredito que seja uma boa hipótese, né? No nosso passo 3, o que a gente vai fazer? Passo 3 é calcular NA a partir das equações A e B. Então, eu tenho NB menos NA igual a CX, igual a CX, e o nosso CX vale 3P sobre 20. E eu tenho a segunda equação, que é MSNA mais NB é igual a CY. Então eu tenho MSNA mais NB é igual a CY, que é igual a P. Para facilitar um pouco a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse MS daqui desse lado e eu vou passar ele dividindo para o outro lado já, né? Deixar o MS aqui. Por quê? Porque se eu fizer a equação, a segunda equação menos a primeira equação, eu consigo isolar 2Na do lado de cá, né? Então, se eu fizer essa equação aqui menos essa equação aqui, a gente vai obter o quê? A gente vai obter Na menos Na, que é 2Na, NB menos NB, que é 0, isso aqui é igual a P sobre MS, menos 3P sobre 20. Se eu brincar um pouquinho com essa equação aqui, posso passar o 2 aqui para baixo, eu vou ter 40ms embaixo, tirando já o MMC, e em cima eu vou ter 20P menos 3msP. Então eu já vou deixar o P em evidência aqui, ó. Assim. Beleza. Isso daqui
Vou até tirar esse igual daqui, porque esse igual aqui não pertence aqui, né? Já que eu passei o 2 do NA dividindo, isso aqui vai ser igual a NA. Beleza, então a gente calculou o NA em função de P, que a gente conhece, e ms, que ainda é uma incógnita, mas não tem muito problema. Agora a gente vai para o passo 4. O passo 4 é a gente substituir tudo na equação C. Então a gente tem NA, que multiplica 2 sobre raiz de 3 menos 2 ms, é igual a 3,5 CY. Então aqui, ó, NA, que multiplica 2 sobre raiz de 3 menos 2 ms, é igual a o 3,5 que está aqui, ó, eu já vou colocar para facilitar 7 sobre 2 CY, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação aqui numa próxima página, porque a gente vai precisar de espaço. Então, vou copiar ela aqui. Então, tá aqui, ó. NA é igual a 2 sobre raiz de 3 menos 2 ms, que é igual a 7... Então, tá aqui, ó. NA que multiplica 2 sobre raiz de 3 menos 2 ms igual a 7 sobre 2 CY. A gente sabe que o CY é P. E a gente sabe que o NA é 20 menos 3 ms dividido por 40 ms P. Então, vamos substituir tudo aqui, ó. Eu vou ter 20 menos 3 ms dividido por 40 ms, que multiplica P, que multiplica 2 sobre raiz de 3 menos 2 ms, é igual a 7 sobre 2P. E eu vou dar uma aumentadinha no nosso zoom aqui para facilitar. Então, olha só, primeira coisa importante aqui, ó. O P vai cancelar dos dois lados. Beleza, tá aqui, o P cancelou dos dois lados. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode dar uma ajeitadinha nesses dois termos aqui para poder fazer umas multiplicações em cruz aqui, fica mais legal. Então, esse primeiro termo aqui eu vou manter, vai ficar 20 menos 3 ms dividido por 40 ms. Esse termo aqui, ele vai ser, eu vou fazer um MMC com raiz de 3 aqui, eu vou ficar com 2 menos 2 raiz de 3 ms dividido por raiz de 3. E aqui eu vou ter 7 sobre 2. Bom, agora eu vou fazer a multiplicação em cruz aqui, né? Até vou passar o 40 ms raiz de 3 multiplicando para cá e vou cancelar, né, o 2 do 40 com esse 2 aqui, vai ficar 20 raiz de 3 que multiplica 7, que é 170 raiz de 3 aliás, que é 140 raiz de 3 ms. Então, eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ter uma distributiva para fazer desse lado aqui. Do outro lado, eu vou ter 140 raiz de 3 ms. Desse lado aqui, vamos fazer a distributiva. Eu vou ter 20 vezes 2, que é 40. 20 vezes menos 2 raiz de 3, que é ms, que é menos 40 raiz de 3 ms. Menos 3 ms, que multiplica 2, é menos 6 ms. E menos 3 ms, que multiplica menos 2 raiz de 3 ms, é menos 6 raiz de 3 ms ao quadrado. Bom, a gente caiu numa equação quadrática aqui, né? Agora é simplesinho de resolver. Agora é só ver os termos aqui, quem é A, quem é B, quem é C, e fazer a nossa formulinha de Bhaskara. Lembrando que menos com menos aqui vai dar mais, né? Então eu vou ter 6 raiz de 3 ms ao quadrado. Aqui eu tenho menos 40 raiz de 3, com menos 140 raiz de 3 vai dar menos 180 raiz de 3, menos 6 aqui. Então, menos 180 raiz de 3 menos 6 ms. E aí eu tenho um 40 soltinho aqui, mais 40 igual a 0.
E aqui, ó, tem um sinalzinho de mais, né? Se a gente resolver essa equação aqui, aplicar o Bhaskara, lá tudo bonitinho, a gente vai chegar em dois valores para ms. Um deles vai ser o valor de 30,45, que é um valor absurdamente alto para ms, e o outro vai ser o valor de 0,1264, certo? Como o exercício pede o menor valor de ms, para o qual a gente vai ter esse equilíbrio, este primeiro valor aqui está fora e este segundo valor aqui está dentro. Então a resposta para o nosso problema aqui era 0,1264. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, que tenha resolvido as dúvidas de vocês e que tenha ensinado para vocês alguns truquezinhos legais aí para os próximos exercícios de mecânica dos materiais. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e aquele abraço.